Nossa aula agora é sobre análise combinatória. A análise combinatória cuida da determinação do número de possibilidades que um evento pode ocorrer. Quando o número de possibilidades é pequeno, então nós usamos uma árvore de possibilidades. Isso, nesse exemplo que nós temos aqui, a gente pode usar uma árvore de possibilidades. Depois nós vamos ver arranjo, permutação e combinação usando fórmula. Esse daqui é um exemplo simples, que a gente pode fazer usando uma árvore. Um jovem tem 3 camisas, A, B e C, e 2 calças, A e B. Usando apenas essas peças, de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Então, nós vamos colocar aqui as camisas que ele tem. Ele tem as camisas A, B e C. E ele tem as calças, que são A e B, letra minúscula. Então, se ele tem a camisa A, ele pode usar a camisa A com a calça A e com a calça B. Ele também pode usar a camisa B com a calça A e a camisa B com a calça B. E ele também pode usar a camisa A com a camisa C com a calça A e com a calça B. Então, nós vamos ter aqui A, Azinho, A, Bzinho, B, Azinho, B, Bzinho, C, Azinho e C, Bzinho. Então, nós vamos encontrar aqui quantas possibilidades? 6 possibilidades. Então, ele pode se vestir de 6 maneiras diferentes, usando apenas essas peças de roupa que ele tem. 3 calças, 3 camisas e 2 calças. Isso chama árvore de possibilidades. A gente usa a árvore quando é pequeno, quando é número pequeno, que dá para a gente resolver dessa maneira. Mas se eu quisesse também, eu poderia... Depois vocês percebem que se você multiplicar o número de camisas pelo número de calças, também nós vamos encontrar o mesmo valor, né? 6. 3 vezes 2, que vai dar 6. Mas nós vamos trabalhar agora usando permutação, arranjo e combinação. Nós vamos usar esses 3 tipos de agrupamentos usando fórmulas. Nós vamos ver agora o que é um arranjo, o que é uma permutação e o que é uma combinação. Permutação. Permutação é quando nós estamos fazendo uma troca entre os elementos de, por exemplo, de uma palavra. Eu quero saber, quando a gente fala de anagrama, a gente está falando em permutação, tem que pensar em permutação. Por exemplo, eu quero saber quantos anagramas eu posso formar com essa palavra aqui, a palavra amor. Eu vou fazer o quê? Uma troca entre as letras e vou encontrar uma outra palavra com ou sem sentido. Por exemplo, eu posso trocar aqui, olha, essa tem sentido, Roma. Eu posso trocar também e eu vou trocando. Vou trocando as letras, eu vou encontrando uma outra. Isso é chamado de permutação. Então, aqui a permutação é entre os 4 elementos, que são as 4 letras. Isso aqui, N fatorial, como que a gente resolve isso? Então, se eu vou permutar as letras da palavra amor, eu já vi que são 4 letras. Então, eu vou fazer uma permutação de 4 elementos. Então, é 4 fatorial. O que é 4 fatorial? Vai ser assim. Permutação de 4 vai ficar 4 multiplicado por 3, multiplicado por 2 e multiplicado por 1. Nós vamos multiplicando, diminuindo os números, 4, 3 até o 1. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24 e vezes 1, 24. Então, quantos anagramas eu posso formar com a palavra amor? Eu posso formar 24 anagramas. Então, aí nós estamos fazendo uma permutação. Isso é uma permutação. Eu estou usando todos os elementos da palavra, né, todas as letras da palavra, e trocando entre eles. Então, isso chama permutação. Arranjo. Os arranjos são caracterizados pela natureza e pela ordem dos elementos. Então, ordem é o que nós vimos anteriormente. A ordem, eu vou trocando a ordem. E aqui tem
uma coisa muito importante, olha, uma informação muito importante. A ordem é importante. Então, quando você pega um problema que você vê que a ordem é importante, vai ser arranjo. Se a ordem não é importante, então vai ser combinação. Então, combinação, os agrupamentos são caracterizados pela natureza dos elementos e a ordem não é importante. Então, quando nós vamos, por exemplo, formar um grupo de alunos para fazer um trabalho, não importa a ordem desses elementos. Vai ser, eu faço um grupo de 3 elementos, João, José e Maria. Se eu pegar Maria, João e José, é o mesmo grupo. Então, a ordem não tem importância na ordem que eu vou escolher esses elementos. Eu escolhi primeiro o João, depois o José, depois a Maria. Ou eu escolhi a Maria, depois o João, depois o José. A ordem não importa, o grupo será o mesmo. Agora, quando nós estamos falando em arranjo, a ordem é importante. Quando a gente vai formar números de 3 algarismos, é diferente. O número 1, 2, 3, eu formei o número 123. Troca a ordem. 3, 2, 1, eu formei com os mesmos elementos 321. Então, dá para perceber que, nesse caso, a ordem é importante. No outro caso, a ordem não é importante. Então, quando a ordem é importante, é um arranjo. Se a ordem não é importante, é uma combinação. E como que nós vamos descobrir isso? No problema. Lendo o problema e pensando numa resposta, inverte a resposta e aí a gente vai descobrir o que é arranjo ou combinação. Existem fórmulas, né? Esta fórmula é a fórmula do arranjo simples. ANP. O que é esse ANP? São N elementos tomados PAP. A fórmula é N fatorial sobre N menos P fatorial. Por exemplo, eu tenho lá 10 alunos, eu vou formar grupos de 3. Então, o N é 10, o P é 3. Eu vou formar, dos 10 alunos, eu vou formar grupos de 3. Então, é 10 tomados 3 a 3. A permutação, que nós já vimos, é N fatorial. Permutação, por exemplo, de 8 vai ser o quê? 8 fatorial. E 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, até 1. E a combinação, nós temos uma outra fórmula. Também é combinação de N tomados PAP, N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Isso é fórmula, a gente não muda a fórmula. A gente só vai descobrir assim, o problema está falando sobre um arranjo ou sobre uma combinação. E aí nós vamos escolher a fórmula adequada para resolver o nosso problema. Vamos ver esse problema, o que será que é? É um arranjo ou é uma combinação? Vamos ver aqui nessa tela. Quantos números de 4 algarismos distintos? Eu pulei um. Vamos ver o primeiro. Quantas retas ficam determinadas com 5 pontos distintos de uma circunferência? Bem, eu vou começar primeiro. Vamos fazendo nossa circunferência. Vamos marcando aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Pede para marcar 5 pontos em uma circunferência. Eu quero saber quantas retas ficam determinadas com 5 pontos distintos de uma circunferência. Bem, eu vou colocar aqui é o ponto A, ponto B, C, D e E. Eu vou passar aqui uma reta. Eu preciso apenas de 2 pontos para passar uma reta. Então, eu vou escolher aqui A e C. Eu passei uma reta. Essa reta é a reta AC. Passei a reta C. Mas se eu trocar essa ordem, agora eu quero que a reta seja CA. CA. Eu estou fazendo uma nova reta ou é a mesma? A ordem AC e CA, nós vamos ter a mesma reta, não muda nada. Então, se eu marco AC ou CA, é a mesma reta. Então, a ordem aqui não tem a menor importância. Se não tem importância, nós estamos trabalhando com uma combinação. Então, uma combinação de N tomados PAP. N é quem? 5 pontos. PAP, quem é o P? 2 pontos. Por que 2 pontos se o problema não falava de 2, mas falava de reta? E para que eu passe uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos. Então, vamos aplicar a nossa fórmula. E a fórmula é
n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Mas quem é esse n e quem é esse p? O n é o 5, esse é o n, e o p é o 2. Então, é só aplicar a fórmula agora. N fatorial, 5 fatorial. P fatorial, 2. N menos P, então 5 menos 2 fatorial. Agora, vamos continuar a resolução aqui. Cinco fatorial, embaixo 2 fatorial, e aqui 5 menos 2, 3 fatorial. Bem, se aqui embaixo já tem 3 fatorial, olha o que eu vou fazer aqui no numerador. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que eu parei no 3 fatorial? Porque no denominador tem um 3 também fatorial. E eu vou poder simplificar. O 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, eu posso fazer isso. Ó. Eu cancelo 3 fatorial com 3 fatorial. E agora eu multiplico em cima. 5 vezes 4 dá 20. E embaixo, 2 vezes 1 dá 2, igual a 10. Então, quantas retas eu posso formar? Quantas retas eu consigo traçar em uma circunferência que tenha 5 pontos distintos? Eu usei combinação e eu encontrei o quê? 10 retas. Eu posso passar 10 retas aqui usando esses 5 pontos que eu coloquei na minha circunferência. Então, eu usei uma combinação. Agora, nós vamos falar de números. No segundo exercício, aqui nessa tela, nós vamos resolver quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos de 1 a 9. Bem, de 1 a 9... Então, vamos colocar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quantos eu tenho? 9. Tenho 9 algarismos. Com esses algarismos, eu quero formar números que tenham 4 algarismos. Então, o nosso n, nesse caso, é 9 e o nosso p é 4. Então, eu quero formar com 9 algarismos, números de 4 algarismos. Então, agora vamos pensar. Se eu pegar o número 1, 2, 3, 4, eu vou formar o número 1234. Se eu trocar a ordem, eu vou encontrar um novo número. Então, nesse caso, a nossa ordem é muito importante. Então, se é importante, é um arranjo. E o arranjo é arranjo NP igual n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, vamos usar a fórmula de arranjo, porque nós percebemos que a ordem é muito importante. Então, arranjo de 9 tomados 4 a 4. Nós vamos ter 9 fatorial sobre 9 menos 4 fatorial. Então, aqui nós vamos continuar a resolução. Nove fatorial em cima e embaixo 9 menos 4, 5 fatorial. 9 fatorial eu vou colocar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 e vezes 5 fatorial. Porque aqui no denominador eu tenho um 5 fatorial. O que eu faço? Cancelo. 5 fatorial com 5 fatorial. Então, sobrou 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que vai dar 3.024. Então, eu tenho 3.024 possibilidades de formar números diferentes com os algarismos de 1 a 9. Números de 4 algarismos. Por exemplo, 1.234. 4.321. Eu troquei a ordem e eu encontrei um novo número. Então, nesse caso, é diferente do problema anterior, que era uma combinação. Agora, nós temos um arranjo. Vamos ver o próximo, se é arranjo ou combinação. Quantas comissões de 4 pessoas podem ser formadas com 10 pessoas? Comissão, 4 pessoas, é um grupo de pessoas.
Esse grupo de pessoas, não importa que ordem eu vou pegar. Eu vou pegar os elementos A, B, C e D. Ou eu vou pegar os elementos A, C, D e A. A, C, D e B. Não importa a ordem, vai ser sempre o mesmo grupo, vai ser a mesma comissão. Quando fala de grupo de pessoas, quando fala de comissão, a gente já pensa em uma combinação. Então, nesse caso, nós vamos ter uma combinação de 10 pessoas tomadas 4 a 4, que vai ser, olha a fórmula, 10 fatorial, 4 fatorial e 10 menos 4 fatorial. 10 fatorial, 4 fatorial. E aqui vai dar 6 fatorial. Esse 10 fatorial eu vou até o 6. 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. Aqui embaixo, o 4 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e vezes o 6 fatorial. Que eu não vou mexer com ele porque eu vou fazer isso. Eu faço um cancelamento, fica bem mais fácil. Bem, em cima eu tenho uma multiplicação, embaixo também. Dá para a gente fazer uma simplificação para facilitar o trabalho da gente. Olha, 4 vezes 2 dá 8 e em cima tem um 8. Eu posso cancelar o 4 e o 2 de baixo com o 8 do numerador. Agora eu tenho também o 9 e o 3. 3 dá para dividir por 3, dá 1. 9 por 3 dá 3. Bom, embaixo não sobrou nada, só ficou 1. Então, vamos ver o que sobrou em cima. Em cima vai ficar 10 vezes 3 e vezes 7, que vai dar quanto? 10 vezes 3 dá 30, vezes 7, 210. Então, nós vamos ter 210 comissões. 210 comissões eu vou poder formar com as 10 pessoas tomadas 4 a 4. Então, nós tivemos aqui um problema de combinação, um outro de arranjo e mais um de combinação. Vamos ver o próximo. Agora, aqui fala de número de telefone. Quando tem um número de telefone, a ordem é importante. Porque se eu trocar a ordem, eu vou ter um novo telefone, um novo número. O número de telefone é formado por 8 algarismos. Determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos diferentes, que começam com 2 e terminam com 8. Bem, para formar os algarismos, eu tenho do 0 até o 9. Então, nós temos quantos? 10 algarismos. Eu posso usar esses 10 algarismos para eu formar os telefones. Tudo bem. Mas eu já fixei o 2 e o 8. Então, eu quero que comecem com o número 2 e termine com o número 8. Mas ele tem 8 dígitos, 8 algarismos. Então, vamos formar aqui 2, depois vai ter aqui no meio mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai terminar com o 8. Então, nós vamos ter aqui 6 posições aqui no meio, que nós vamos ter que preencher com os algarismos que restam. Porque veja que está pedindo que sejam diferentes. Se é para ser diferente, se são 10 algarismos, eu já estou usando o 8 e usando o 2, me restam 8. Então, restam 8 algarismos para eu colocar aqui no meio. Então, vamos ter o quê? Arranjo ou combinação? Nós vamos ter um arranjo, porque a ordem é muito importante. Então, nós vamos ter um arranjo de 8 tomados 6 a 6, que vai ser 8 fatorial sobre 8 menos 6 fatorial. 8 tomado 6 a 6 vai ser 8 fatorial, e embaixo 8 menos 6, 2 fatorial.
8 vezes 7 vezes 6, 5, 4, 3 e 2 fatorial. E aqui embaixo, 2 fatorial. Vamos cancelar, mas vai sobrar um número bem grande. Esse arranjo de 8 tomado 6 a 6 vai dar 20.160. Então, eu vou ter 20.160 números de telefones que começam com o 2 e que terminam com o 8. Então, aí nós trabalhamos com um arranjo, porque a ordem era importante. A ordem vai mudar. Eu vou ter se eu mudar a ordem, eu tenho um outro telefone. Mais um problema. A diretoria de uma empresa é constituída de 7 diretores brasileiros e 4 japoneses. Quantas comissões, olha, falou de comissões, nós já pensamos em combinação. Quantas comissões de 3 brasileiros e 3 japoneses podem ser formadas? Bem, então vamos pensar. Brasileiros eu quero que tenha 3, mas nós temos 7. Então, nós vamos ter uma comissão de 7, 3 a 3. Porque são 7 diretores brasileiros, mas eu quero que na comissão tenha 3 brasileiros. E eu tenho também os japoneses. Eu quero que tenha 3 japoneses, mas nós temos, na diretoria, tem 4. Então, uma comissão de 4 tomados 3 a 3. Nós vamos fazer uma multiplicação das duas comissões, das duas combinações, para ver quantas comissões eu vou ter. Então, vamos ver. 7 fatorial, como que é a fórmula da combinação? N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Então, aqui é 4 fatorial. Multiplicado por N fatorial, que é o 4 agora, e embaixo 3 fatorial e 4 menos 3, então 1 fatorial. A primeira, 7 fatorial, então vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 e 4 fatorial. Cancela. Multiplicado por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Embaixo, 3 fatorial para eu cancelar. E esse 1 fatorial que eu nem preciso colocar porque é o mesmo, né? Este com este. Eu vou cancelar. Bem, agora aqui na primeira, que é a combinação de 7 tomados 3 a 3, 3 vezes 2 dá 6, eu vou cancelar com o 6 lá de cima. Não dá para cancelar mais nada. Então, 7 vezes 5 aqui vai dar 35. Multiplicado por... Em cima sobrou apenas o 4. Então, 35 multiplicado por 4, que nós vamos ter o quê? 140. Então, nós vamos ter 140 comissões formadas por 3 brasileiros e 3 japoneses. Só que nós tiramos esses 3 brasileiros dos 7 diretores brasileiros. E tiramos os 3 japoneses dos 4 diretores japoneses. Com isso, nós formamos 140 comissões usando combinação. Este aqui já é um problema sobre... Fala de anagrama. Se fala de anagrama, é uma permutação. Com a palavra adeus, quantos anagramas podemos formar? Adeus tem 5 letras. Então, aqui na letra A, eu vou trabalhar com permutação. Permutação de 5. O que é permutação de 5? 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai multiplicando. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. E vezes 2, 120. Então, com a palavra adeus, eu vou formar 120 anagramas. Agora, a letra B pede quantos anagramas eu formo com essa mesma palavra, mas que começam com a letra A. Se vai começar com a letra A,
Então, vamos ter mais aí um espaço ali, 4 espaços para ser completados. Então, aqui, esses 4 espaços aqui, eu vou completar com as outras letras, que são essas aqui, olha. Então, eu vou ter o quê? Uma permutação de 4, que vai ser 4 vezes 3, vezes 2 e vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. E a letra C está pedindo quantos anagramas iniciam com vogal. Nós temos aqui 3 vogais, a letra a letra E e a letra U. Então, são 3 vogais. Se uma vogal eu percebi que dá 24, se são 3 vogais, então nós vamos fazer isso 3 vezes. Com a letra A, depois com a letra E, depois com a letra U. Então, com a letra A deu 24. Com a letra E, mais 24. E com a letra U, mais 24. Então, nós vamos ter 3 de 24, que vai dar quanto? 72. Então, a letra C vai ter um total de 72. Que nós vamos ter 3 vezes o 24, que vai dar 72. Então, nesse exercício, nós trabalhamos com permutação. A letra A, nós permutamos todas as letras, não tinha nenhuma característica diferente, era todas as letras. Então, permutação de 5 deu 120. Na letra B, nós fixamos a letra A. Então, nós permutamos as outras 4 letras. Então, deu 24. E na letra C, eu queria que começasse sempre com vogal. Então, começa com vogal. A letra A vai dar 24 anagramas. Começando com a letra E, mais 24. Começando com a letra U, mais 24, que deu um total de 72. Bom, o nosso último problema desse conteúdo de análise combinatória, nós vamos ver aqui concurso do CREA deste ano. 2013, desse ano não, do ano passado, 2013. A fim de vistoriar a obra de um estádio de futebol para a Copa de 2014, um órgão público organizou uma comissão composta por 4 pessoas, sendo um engenheiro e 3 técnicos. Sabendo-se que em seu quadro de funcionários o órgão dispõe de 3 engenheiros e 9 técnicos, pode-se afirmar que a referida comissão poderá ser formada de quantas maneiras diferentes? Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do trecho acima. Então, nós vamos aqui na próxima tela resolver o nosso problema. Então, para vistoriar a obra do estádio para a Copa de 2014, foram feitas comissões, né? Então, se é comissão, a gente já vai pensar que isso é uma combinação. Essa comissão foi composta por 4 pessoas, um engenheiro e 3 técnicos. E de onde nós vamos tirar esses engenheiros e esses técnicos? Então, nós vamos tirar daqui, olha, 3 engenheiros, eu vou tirar 1. Então, eu vou fazer uma combinação de 3, 1 a 1. E também tem os técnicos. Nós temos 9 técnicos, eu vou escolher 3. Então, combinação de 9, 3 a 3. Muito bem. Então, aqui nós temos 2 combinações. Eu estou multiplicando uma pela outra. Fórmula da combinação. N fatorial, então é 3 fatorial. 1 fatorial. 3 menos 1 fatorial. Multiplicado pelos técnicos agora. 9 fatorial. 3 fatorial e 9 menos 3 fatorial. Muito bem, vamos lá. Continuando. 3 fatorial. Vamos colocar o fatorial aqui para o lado de fora. 3 fatorial. E embaixo vai ficar 1 fatorial e 2 fatorial. Multiplicado por 9 fatorial, 3 fatorial e 6.
3 fatorial é 3 multiplicado por 2 fatorial, porque embaixo nós temos um 2 fatorial. Esse 1 fatorial não precisa, porque é 1 mesmo. Aqui eu vou cortar. 9 fatorial, eu vou até o 6. 9 vezes 8, 7 e 6 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E o 6 fatorial nós vamos deixar 6 mesmo, porque eu já sei que vou poder cancelar. Cancelei 6 com 6. Agora, nós vamos cancelar mais alguma coisa que vai ser possível aqui. Dividindo por 2 dá 1 e dividindo por 2 dá 4. Dividido por 3 dá 1 e por 3 dá 3. Agora, nós vamos fazer a multiplicação do que restou. Aqui no primeiro só tem 3, multiplicado por. No segundo, ficou 3 vezes 4, 12, 12 vezes 7, 84. O numerador é 1. 3 multiplicado por 84 vai dar 252. Então, nós vamos ter 252 comissões formadas usando os 9 técnicos e os 3 engenheiros. Eu escolhi um engenheiro e 3 técnicos. Então, com isso, nós formamos 252 comissões usando, quando se fala de comissão, a gente pensa sempre em combinação. Então, nós estamos encerrando por aqui o nosso assunto, análise combinatória, e eu desejo a todos bons estudos. Até a próxima.